Vou falar sobre Sansão, vida sentimental. Sansão, você vê que Deus deu um ministério a ele, Deus escolheu Sansão antes dele nascer. Ele foi escolhido por Deus para que ele pudesse ser um instrumento de Deus ali para libertar o povo dele da mão dos filisteus. A Bíblia fala que o povo estava sofrendo há 40 anos. 40 anos sofrendo. Deixa eu conferir isso aqui. Os filhos, Juízes 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Você vê que é uma vida de sofrimento, de escravidão, tendo as forças minadas. E Deus, falou ali com o pai, com a mãe e com o pai de Sansão, que eles iam ter um filho, e esse filho ia ser nazireu, ele teria que ser uma pessoa separada. Não podia beber bebida forte, não poderia cortar o cabelo, não poderia tocar em nada imundo. E muito menos ia poder se prostituir. Mas Sansão é aquela pessoa que ele sabe que Deus chamou ele, Deus chamou ela, tem buscado a Deus, mas tem preferido as coisas do mundo. Isso traz sofrimento para a vida sentimental. Você vê que Sansão, primeiro ele quis casar com uma moça que era filisteia, era do inimigo, né? Como uma pessoa de Deus, ela teima e quer se relacionar com quem não é de Deus. Tem tanta gente de Deus por aí para ela pedir a Deus a direção e se envolver com uma pessoa de Deus, ela vai logo lá naquele que gosta de beber, naquele que não quer saber da igreja, não quer saber das coisas de Deus. Porque é bonitinho, porque é um gato, porque é gostosa. A pessoa ela é movida pelo que ela vê. A Bíblia fala que o Sansão falou com os pais dele que ela agradava os olhos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sansão, Juízes capítulo 14, no versículo 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E Sansão disse a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Ele gostava, ele nem conhecia ela, mas ele viu, achou ela bonita, achou ela diferente, sensual, porque o que acontece? O povo de Deus é como hoje. Quando a gente vê, às vezes, um filme, você vê as vestes. A pessoa de Deus, ela anda com recato. Ela se veste bem, mas ela não fica mostrando seu corpo. A mulher não fica pelo menos não deveria, se ela está buscando a Deus, roupa curta, mostrando a barriga, mostrando os seios, mostrando a bunda. A pessoa do mundo não, ela não tem isso, não tem o Espírito Santo para dar um freio nela. Aí mostra tudo. E Sansão quis isso. Isso trouxe prejuízo para ele. Se você for ler a história de Sansão, o que aconteceu? Ele teve um desentendimento com a família da moça e no final das contas deram ela para casar com outro. Você vê, deram a mulher dele para outro. Olha que teve uma desilusão amorosa, porque ele estava apaixonado. Mas se ele não tivesse ido lá se envolver com a pessoa errada, não tinha acontecido isso. E pior ainda, depois de tudo, ainda mataram ela. Mataram ela queimada, ela e o pai. Você vê, a desgraça entrou na vida de uma pessoa porque outra foi carnal. Por causa de outra. E aí Sansão, ele não para nisso. Vê, ele até tentou fazer certo, ele quis casar com ela. A pessoa até tenta fazer certo, mas se envolve com a pessoa errada. Aí vai casar com quem? A pessoa se converteu, foi para a igreja. Aí ela tem um relacionamento mundano. Em vez dela falar, vamos acabar esse relacionamento agora que eu quero buscar a Deus. Não, ela tenta trazer aquele relacionamento todo errado para a vida dela, que agora ela tem uma vida nova com Deus. Aí nisso acaba se casando com quem não quer nada de Deus.
a pessoa fala, eu vou para a igreja com você. Aí entra num casamento ruim. Porque o outro, você se converteu, mas o outro não se converteu. Eu não estou falando para quem já é casado e se converte depois disso, mas para quem está solteiro e se converte. Então, foi o que Sansão fez de errado. Ele se casou com uma pessoa que não queria nada com Deus, porque os filisteus eles tinham outros deuses. Se você for olhar lá, eles acreditavam que o Deus dele era igual uma sereia, um sereio. Tinha cabeça de gente e rabo de peixe. Se a gente for procurar as histórias. Então você vê que eles não acreditavam no Senhor. Por isso que não tinha como dar certo. Aí depois disso, Sansão começa, né, se atrapalhar mais. A Bíblia fala que ele dorme, né, se relaciona com a prostituta. Olha só. Não tinha tanta mulher. Deu errado primeiro, que ele não se acertou, arranjou uma de Deus e casou. Não, ele vai com a prostituta. Agora, como quem diz, não quero me machucar, vou só transar e não vou casar. Acaba se ferindo mais ainda. Porque quem se faz uma só carne com a outra pessoa, quem se relaciona com a outra pessoa, está se fazendo uma só carne. Então ele está se fazendo uma só carne com uma pessoa que vive dando para outras. Eu vou melhorar esse linguajar na hora de colocar o livro. Vive se relacionando com outras, intimamente. E ele é só mais um. Então ele foi só atraindo coisas ruins para a vida dele. E ele estava em fornicação. Ele estava fazendo fornicação. Em Juízes, o povo de Deus já tinha lei. Eles já tinham uma lei. Eles não tinham rei. A Bíblia fala que cada um fazia o que achava certo. Mas eles tinham a lei lá de Moisés, para dar um norte para a vida deles. Eles não obedeciam porque não queriam. Eles tinham a lei. Então, aí Sansão, né, começou agora o relacionamento em fornicação. Que até então no outro estava errado porque ele escolheu a pessoa errada, né? Pelo menos ele tentou casar. Aí esse agora ainda pegou uma moça que se relacionava com todo mundo. Esse tipo de coisa traz sofrimento à pessoa. No final ela acaba sozinha. Se a gente for ver a história do Sansão, Sansão acabou sozinho. Sansão não teve filhos. Sansão, Deus escolheu ele. Era para ele ter sido... Deus usou, Sansão usou. Apesar dos erros dele, Deus usou ele, Deus chamou ele. Apesar dos erros dele. Mas a vida dele podia ter sido diferente. Poderia ter sido muito mais usado por Deus também. Aí depois se envolve, por fim se envolve com o Dalila. A Bíblia não relata se ele se envolveu com outras mulheres, a gente não sabe. Né? Fala pelo menos dessas 3. Você vê, nenhuma delas era uma mulher de Deus. Nenhuma. É um camarada que insiste em se envolver com a pessoa do meu trabalho, da minha escola, da minha faculdade. É a vizinha, é a amiga de infância, mas não é de Deus. Mas Deus vai trazer sofrimento para a sua vida. Às vezes você tem o sonho de ter uma família, ter filhos. Ou mesmo que não tenha, né? Às vezes a pessoa não pensa nisso. Mas com o passar do tempo, esses desejos vão vir ao seu coração. E você precisa se relacionar com a pessoa certa. Uma pessoa que vai te fazer feliz. Que não vai trazer desgraça para sua vida. Tem gente aí que às vezes já tem filho, né? Pai solteiro, mãe solteira. E aí já tem filhos. Acaba se envolvendo com pessoa que traz desgraça para a vida dos filhos. Olha que tristeza. A gente vê aí na televisão vários casos. Madrasta matando enteado, padrasto violando as crianças. Sabe? A nossa vida sentimental é muito importante. Não só para a nossa felicidade, mas para a nossa família.
Sansão depois se envolve com Dalila, a mulher se uniu. Você vê, o caso amoroso dele se uniu com os inimigos dele. Foi uma mulher que se uniu com os inimigos. Acho que esse foi o pior de todos. Porque eles ameaçavam ela e ela olhou o lado dela. Então não tinha sentimento nenhum por ele, não se importava com ele. A pessoa está em relacionamento com quem não se importa com ela, com quem não se importa com ele. Tudo por quê? Porque a pessoa está se deixando levar pela aparência, se envolve pela aparência. Às vezes a pessoa se envolve a outra por status, porque o outro tem dinheiro, tem carro, tem casa. Sabe, nada disso pode ser motivo para você se relacionar com alguém. Você tem que pedir a Deus para você se relacionar com alguém de Deus. Que você também seja alguém de Deus, porque às vezes a nossa vida está toda errada. Então a gente tem que se consertar. E para Deus colocar alguém que seja uma bênção também na sua vida. Não busque no relacionamento só se satisfazer. E aí a pessoa não se importa com a outra. Não, pelo contrário, você vai entrar no relacionamento para fazer a outra feliz. A outra pessoa feliz. Sansão, ele terminou sozinho. Você vê a história dele, ele perdeu as forças. Eu não vou contar a história dele toda aqui, que a maioria das pessoas já conhece. Mas ele venceu os filisteus, matou muitos filisteus, né? Que era o propósito da vida dele, era vencer os filisteus, por isso que Deus deu aquela força para ele. Mas ele matou e morreu. Você vê que ele pediu a Deus força para mais uma vez ele derrotar os inimigos dele. Deus deu essa força. Você vê que Deus ouvia Sansão. Podia ter sido muito mais usado por Deus. Podia ter feito uma família, ter constituído uma família. Ter deixado descendente, né? Você vê que a Bíblia não fala sobre isso. E se tivesse deixado, quem ia sustentar, cuidar dos filhos dele, se ele, pela vida dele, ele acabou morrendo cedo? A vida dele foi encurtada. Ele desobedecia os pais, ele mentia para os pais. Os pais falavam para ele as coisas, ele fazia tudo o contrário. Ó, não pode tocar no morto. Ele ia lá e tocava no bicho que estava morto. Para pegar o mel, você vê, para se satisfazer. A gente não pode ser dirigido só pela a satisfação da gente. A gente tem que ser dirigido por aquilo que Deus fala, porque assim a nossa vida vai ser melhor, porque você satisfazer a sua carne é ali no momento. Mas depois a conta chega, os prejuízos vêm. Você vê que as pessoas não falam muito sobre isso, mas Sansão morreu cedo. Ele morreu cedo. E sozinho ali no meio dos inimigos. Então não queira isso para a sua vida. Cuida da sua vida sentimental. Sansão, ele foi dirigido só pela vontade da carne. E só se envolveu com pessoa que trouxe prejuízo para ele, trouxe sofrimentos. Acho que ele ficava feliz quando deram a mulher dele para outro, quando depois a moça que ele amava foi morta. Você acha que isso ele ficou satisfeito? Claro que não. Quando ele soube que a outra que ele estava se relacionando traiu ele, acho que ele ficou saltando de alegria. Ele deve ter ficado muito, muito triste, muito chateado, muito arrasado, muita raiva. Então a pessoa está se envolvendo em relacionamentos que está trazendo esse tipo de prejuízo para ela. Deve ter ficado muito indignado. E a pessoa, quando ela é dirigida pela carne, ela fica cega. Você vê que ali no episódio com a Dalila, várias vezes ele mentia para ela e falava: me amarra com cordas novas que eu vou perder minha força. Aí ela fazia, ela amarrava ele
Aí vinham os inimigos, aí mandava os inimigos ir lá pegar ele. Só que aí, como ele tinha falado uma mentira, não era verdade, o poder dele não estava naquilo, ele conseguia lutar. Você vê que ele sabia que ela estava tramando contra ele. Ou será que ele estava tão cego? Aliás, ainda tem esse detalhe. Ele estava cego espiritualmente, que ele não estava enxergando que aquela mulher estava prejudicando ele. A pessoa às vezes está num relacionamento e não está enxergando que aquela pessoa com quem ela se relaciona está prejudicando ela. Tem gente que está fazendo feitiço. Tá com a pessoa do lado, está fazendo feitiço contra aquela pessoa. E a outra não está enxergando. Às vezes está prejudicando, está roubando, tem um negócio junto com a pessoa que ela se relaciona, a pessoa está roubando ela não está enxergando. Outros estão com alguém que está traindo mesmo, tá se relacionando com um terceiro, a pessoa não está enxergando. Sansão, ele falava as coisas para Dalila contava para o inimigo, amarrava ele lá e tal, ele não estava enxergando. E tanto que você vê que a Bíblia, quando ela relaciona sempre a cegueira com a cegueira espiritual, a cegueira física. Você vê que Sansão, os olhos dele, ele já estava cego espiritualmente, não enxergava. E no final, o que aconteceu? Os filisteus cegaram ele, furaram os olhos dele. Tá como se fosse assim, para confirmar aquilo que já estava acontecendo no espírito. Então, não deixa a carnalidade cega a pessoa. A pessoa levada pela carne, ela cega, fica cega. Sabe, Deus, ele perdoa. Se você buscar a Deus, ele vai te perdoar. Deus, ele sabe que nós não somos perfeitos, que nós erramos, tomamos decisões erradas. Mas você precisa buscar a Deus. Você vê que Sansão, ele tentou se consertar no final da vida dele, mas já não teve mais chance. Ali a vida dele terminou. Ele não teve mais como ter um recomeço. Talvez até ele voltasse a errar. Por isso que eu acredito que Deus permitiu que ele morresse ali. Ele orou a Deus, pediu a Deus as forças mais uma vez para ele vencer os inimigos. Aquilo ali para ele era como ele se consertando com Deus. Fala, Senhor, eu quero força para fazer a sua vontade. E ali ele matou mais, a Bíblia fala que ele matou mais filisteus na morte dele do que na vida. Mas olha a que preço, a que custo, ele morreu junto. Mas Deus, hoje você está lendo esse livro, está ouvindo ou lendo, e Deus vai te dar a chance de reconstruir a sua vida. Talvez você já se relacionou de todas as formas erradas. Teve relacionamentos que desagradam a Deus. Não apenas de pessoas que não serviam a Deus, você também não servia. Ou até mesmo relacionamentos que abominavam os olhos de Deus. Tipos de relacionamento, né? Mas Deus quer te perdoar, Deus quer te dar uma nova chance para você fazer a coisa do jeito que Ele quer. E Ele vai te dar força para acertar, para você lutar e vencer e ser abençoado na sua vida sentimental. Porque a Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só. Deus, Ele quer que você tenha alguém do seu lado que seja um companheiro, uma companheira para você. Para que você venha viver alegrias. Em nome de Jesus.